Se você deseja morar no Altiplano, aqui em João Pessoa, você tem uma ótima opção com a GBM Engenharia, que já iniciou as obras do Liege, do Residencial Liege, já tem o stand de vendas pronto com a maquete enorme e também agora a construtora celebra, juntamente com seus clientes e também toda a equipe que trabalha aqui envolvida com a GBM, que é o apartamento decorado, projeto idealizado pelos arquitetos Paulo Peregrino e Janine Holmes, está aqui ao nosso lado. Nós vamos fazer essa entrevista especial com eles aqui no nosso último bloco do nosso programa. Saber então de Paulo a alegria de ver mais um projeto nascendo e sobretudo esse, que tem um diferencial de ser compacto, espaçoso. Bom dia, Paulo. Bom dia, meu caro Ivan. Na verdade, assim, a gente rotula esse apartamento como um apartamento dos dias atuais, né? Um apartamento onde não há desperdício de áreas. Hoje em dia ninguém pode pagar tão caro, né? Normalmente, por áreas tão caras e desperdiçá-las. Então o apartamento tem essa característica básica. Ele é um apartamento compacto, mas que cabe uma família de qualquer tipo, qualquer perfil de família atual. Muito bem. E Janine, com relação a 3 quartos e 3 suítes, como foi que desenvolveu esse projeto? Bom, foi interessante essa proposta inovadora, digamos assim, em João Pessoa, porque nós temos normalmente apartamentos de 3 quartos com uma suíte no máximo 2, né? E o do Liege não, a gente tem 3 suítes, né? Tem um lavabo, né? São 3 suítes que comportam, como o Paulo falou, famílias, né? De todas as dimensões, né? Fica um apartamento confortável, com uma área enxuta, mas que você consegue abarcar aí esse perfil de família moderna que temos hoje, né? Então essas 3 suítes, elas são suítes confortáveis, apesar do tamanho compacto, como o Paulo falou, né? A gente tentou enxugar ao máximo essas áreas desperdiçadas, digamos assim, que tem nos apartamentos, e as áreas que são mais utilizadas a gente deu um maior destaque, né? Um projeto um pouco mais pensado com relação a isso, né? Dessa distribuição dessas suítes. Bem, e para conhecer um pouco mais daqui do decorado, eu vou deixar vocês com imagens de todos os ambientes e nós já voltamos com mais entrevista conversando com Paulo Peregrino e Janine Holmes, arquitetos aqui do Liege, da GBM Engenharia. Já no primeiro ambiente, para você conhecer um pouco mais aqui do apartamento decorado da GBM, que é o Residencial Liege, aqui no Altiplano, o Janine então vai falar da proposta desse apartamento que nós estamos, com 2 camas, bem legal. Bom, como a gente estava comentando, o Liege, o apartamento do Liege, né, os apartamentos do Liege, eles são apartamentos de 3 suítes, né, com lavabo, tem sala em L, tem varanda, cozinha com área de serviço. E é um apartamento compacto, mas que pelo próprio programa, né, de 3 suítes, ele consegue atender as atuais famílias, né? Então a gente propôs aqui alguns mobiliário dos ambientes, né, no apartamento decorado, como esse que nós estamos aqui, que é o quarto que a gente propôs como um quarto de meninas, né? Mais para mostrar as possibilidades, né? Não necessariamente que não poderia ser a suíte do casal, por exemplo, porque são todas 3 suítes, então poderia ser a suíte do casal também, né? Mas mostrar como possibilidade. Então a gente tem aqui a suíte que a gente caracterizou como suíte das meninas, né? E a gente tem um pano bastante branco, os móveis são bem brancos para dar aquela amplitude maior, né? E uma certa leveza, né, e feminilidade que o branco tem, aí com alguns toques, né, uns toques de umas cores mais femininas, como o lilás, como o papel de parede, que tem um certo brilho, né, e a decoração também, com as flores, as hortênsias, para dar esse toque mais feminino, uma pendente de cristal. Então são tudo elementos que você vai compondo, você pode compor isso na sua decoração e você consegue caracterizar um ambiente. Esse ambiente aqui, esse quarto, a gente caracterizou dessa forma, né? Os outros ambientes, vocês vão ver, a gente tem outras características, mas é mais para mostrar as possibilidades, né? De você ter um quarto com 2 camas, ou você poderia ter uma cama só, enfim, você consegue realmente morar e viver num ambiente que você pode modificar de acordo com as suas necessidades.
Nesse ambiente também há uma escrivaninha, uma mesa, né, para computador, também a janela, eu queria que você falasse. Isso, pronto, é interessante. O posicionamento dessas esquadrias, vou começar falando das esquadrias, que são todas voltadas para as orientações de vento predominante aqui na nossa cidade, no caso a Sudeste. Então a gente tem todas essas aberturas de quartos e de sala, né, que são os ambientes de tempo mais prolongado, né? Então a gente tem elas todas voltadas para essa ventilação favorável, né? Então o quarto das meninas da mesma forma, das meninas digo assim, né? Porque está caracterizado como isso, mas essa suíte, essa terceira suíte, ela também tem essa ventilação super favorável, né? A gente tem aqui também essa bancada de estudo, que é uma bancada que a gente posicionou dentro do quarto para mostrar, né, que você consegue compor um quarto para 2 pessoas com uma área de estudo também, né? Você tem 2 cadeiras para poder fazer uma área de estudo também, né? Então a gente vê as possibilidades que estão sendo mostradas aqui no apartamento. Finalizando o guarda-roupa embutido aqui também. É exatamente isso, né? Esse layout, essa distribuição de móveis que a gente chama nos ambientes, ela tem que ser bem pensada para favorecer, né, quem está usando o ambiente, os usuários. Então, assim, a gente tem a área de estudo posicionado de forma adequada, mais próxima da janela, por conta da iluminação favorável, né? Como as camas também recebendo a ventilação. E o guarda-roupa ficou na outra extremidade, né? Nesse quarto ele está como um guarda-roupa embutido, a gente tem um nicho para ele, que fica próximo já também do banheiro, da porta do banheiro da suíte. E ainda com Paulo Peregrino, arquiteto que ao lado de Janine Holmes projetaram o Liege da GBM Engenharia. Vamos conversar então um pouco, ainda dentro do apartamento decorado, mas conversar um pouco sobre a estrutura em si do Liege, quantos pavimentos, a questão de elevador, a área verde também que vocês estão contemplando aqui. Pois não, meu caro. Bom, o edifício, como você próprio abordou, né, ele vai conter 55 pavimentos na sua totalidade, né, e é um edifício realmente diferenciado. Ele tem uma estrutura muito interessante. A quantidade de elevadores é uma quantidade interessante para um edifício residencial, exclusivamente residencial. São 6 elevadores, né, com uma velocidade muito alta, talvez a maior velocidade em termos de elevadores instalados na cidade de João Pessoa, né. Um deles, inclusive, com a capacidade para receber uma maca, caso seja necessário, né. E é um edifício com todos esses diferenciais. A área verde, né, nós temos praticamente o dobro do que é exigido pela prefeitura de solo permeável, né? Então gerando aí um conforto muito grande para os usuários, né? Bem, o apartamento, quais são os tamanhos? São 3 por andar, não é isso? São 4 apartamentos, na verdade, por andar, né? Apartamentos de 86 metros quadrados e de 85 metros quadrados. Se diferenciam em pouca coisa, na verdade, com o mesmo programa de necessidades. Todos eles com 3 suítes, mais lavabo, sala em L, varanda e tudo mais, né? E caracterizando então essa suíte que nós estamos, como é que você pode falar um pouquinho dela? Bom, essa aqui é a suíte que nós elegemos, vamos dizer assim, aqui no apartamento decorado como a suíte do casal, embora qualquer um dos ambientes, né, dos quartos, pudesse receber a suíte do casal, mas é uma suíte que tem a abertura de iluminação e ventilação voltada para a melhor orientação possível, ou seja, a gente garante aqui o mínimo uso de aparelhos de ar-condicionado e também de energia elétrica artificial, né? E a gente tem um quarto que resolve bem, né? Uma suíte de casal. Apesar do seu tamanho, você consegue uma quantidade muito grande de armários, como vocês podem ver aqui, né? É um quarto de cores bem atuais, com revestimento de papel de parede muito suave, né? Em sobretons madeirados, uso de vidro com película, de muito espelho, painéis em laca, quer dizer, é um quarto realmente bem atual. E o papel de parede que você citou está muito em alta na decoração, não é? Certamente, é um recurso assim prático, né, com um custo relativamente baixo, né, e que dá um toque sempre especial, sempre personalizado aos ambientes onde a gente consegue inserir. Jamais uma pintura vai conseguir fazer isso. Poderia até conseguir, mas ia demorar bastante e o profissional ia cobrar caro, né? Certamente, o custo ficaria muito mais elevado. E com relação às obras, falando rapidinho,
o cronograma de vocês e perspectiva também, que Janine já falou, de ventilação e de janelas. Fala mais geral do empreendimento em si. Na verdade, a gente já tem o início, vamos dizer assim, das obras, mas principalmente na parte de contenção, né, dos arrimos do terreno, para as escavações, para que sejam iniciadas as fundações, né. Em relação às aberturas, como a própria Janine já frisou, né, todos os ambientes que a gente considera de permanência prolongada, ou seja, as salas e os quartos principalmente, têm as suas aberturas voltadas para sudeste, sempre com a garantia de iluminação e ventilação na maior parte do ano. Se tiver vento lá fora, tem vento aqui dentro. Também sombra, como a gente pode perceber, porque o apartamento decorado, Paulo vai até confirmar isso pra gente, ele está exatamente no local onde será de fato erguido o empreendimento e na mesma posição. Então nós estamos aqui nessa gravação, tá sombra e se abrir essa janela teria ventilação, ou seja, quem vir para cá de fato vai perceber local, localização, todo o conforto, né? É bem interessante que a gente frise isso daí. Na verdade, o apartamento decorado, ele foi erguido, vamos dizer assim, exatamente na orientação onde os apartamentos serão construídos. Então, o direcionamento dele em relação à ventilação e iluminação é exatamente como você vai receber o seu apartamento no empreendimento. Então, o cliente que visitar o decorado já vai poder fazer essa avaliação com perfeição, com precisão. E a gente brincava outro dia falando o seguinte, que o apartamento decorado, na verdade, seria uma maquete em escala natural. Então, como o cliente, na verdade, na maior parte das vezes, não consegue entender as dimensões, área de apartamento, dimensões quando a gente fala 2,60, 2,70, 2,80, então ele vem ao local e ele consegue ver realmente aquilo que ele vai receber. Com todo o cuidado, inclusive, de simular até o pré-dimensionamento da estrutura e dos shafts de instalações aqui no apartamento decorado. E chegamos ao fim de mais um programa Negócios Imobiliários, o programa de hoje que trouxe ofertas da Execute, da Construtora Massai, juntamente com o grupo Dom Silveira, que estão à frente da Palácio Empreendimentos, também o lindo apartamento decorado da GBM e muitas outras ofertas você conferiu no nosso programa de hoje. E fica aqui o nosso abraço, agradecendo mais uma vez a sua audiência e eu espero você no próximo sábado às 9 da manhã aqui na TV Tambaú.